Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 29 de setembro de 2017. Está começando mais um programa Fundos Imobiliários aqui pela Infomoney TV. Semana passada a gente fez um programa especial, um programa de comemoração de um ano. Recebi muitos comentários, muita gente que entrou em contato, mandou parabéns, desejou sucesso. Fiquei muito feliz de ver a repercussão desse programa e quero agradecer a todos que deram lá, reservaram um tempinho para mandar uma mensagem. Realmente fiquei muito feliz, muito obrigado, viu? Mas agora segue a vida, vamos trabalhar. Hoje aqui eu vou conversar com o Raul Grego, da Eleven Financial, analista, vai vir falar das recomendações dele, quais os fundos é para comprar, quais é para vender, de uma forma geral, se o mercado está caro ou está barato. Já a visão do analista aqui no programa Fundos Imobiliários. E antes, como de costume, eu quero comentar alguns dos fatos relevantes da semana e trazer alguns destaques. Finalmente a gente vai ver o IFIX na máxima histórica, já, hein? Um call que hoje de manhã o meu amigo Nod, o Natan, que já esteve aqui, que é sócio desse programa, falei para ele, me mandou um WhatsApp e falou: Arthur, confere lá que eu acho que agora está na máxima mesmo. E estava, então a gente vai mostrar isso para você já. Falando então dos fatos relevantes, no dia 22 de setembro, o Shopping Jardim Sul, que é administrado pelo BTG Pactual, divulgou aí um pagamento de R$ 1.600.000, um pouquinho mais do que isso, referente a uma condenação num processo judicial. Então a condenação toda é de um pouco mais de 4 milhões e o fundo detém 40% do shopping, cabe a ele pagar R$ 1.616.000. Esse valor já estava provisionado e a administradora vai negociar a forma de pagamento. E mais, vai buscar ser ressarcido pela seguradora. Então do que se trata? Eu fui dar uma olhada lá no fato relevante, tem o número do processo. O que aconteceu? Duas pessoas foram assaltadas, sofreram uma violência grande no estacionamento do shopping e, passado tudo isso, entenderam por buscar na justiça os seus direitos e entenderam ter direito a danos morais por ter passado por essa grande violência dentro do estacionamento do shopping. Não há mais o que discutir, trânsito em julgado, shopping condenado, o pagamento vai ser feito. Então, o que você vê aqui em relação a falar com a seguradora é que provavelmente há ou não nessa apólice também cobertura por danos morais. Essa deve ser a discussão do fundo com a seguradora. Imagino eu, não tem esse nível de detalhamento no fato relevante. Então esse é um caso que nos interessa muito analisar de uma forma geral. Caso concreto, não. Caso concreto, justiça feita, cumpra-se uma decisão transitada e julgado, e a gente torce de verdade para que essas pessoas que passaram por essa violência, que se recuperem desse trauma, que sigam sua vida tranquilamente. Agora, de uma maneira ampla, geral, abstrata, se essa decisão se torna uma jurisprudência, se cada vez que ocorrer um assalto, alguma violência dentro de um shopping, a justiça entender por condenar os shoppings, então esse setor tem que repensar os seus investimentos em segurança, tem que repensar a sua gestão de risco operacional, sua gestão da segurança. E aí, claro, cabe aos analistas, como o Raul, que hoje vai estar aqui para falar de vários setores, fazer suas contas a respeito de quanto isso poderia impactar no resultado de um shopping. Mas no caso concreto, vou reafirmar aqui, fico feliz que justiça tenha sido feita e espero que essas pessoas que passaram por isso estejam bem e que cada vez melhor que isso fique apenas no passado, tá bom? Outro fato relevante do dia 22 de setembro, do Caixa TRX Logística Renda, o CXTL11, que é administrado pela Caixa Econômica Federal. Então, mais uma vez, o locatário do imóvel Chain não pagou aluguel referente a setembro, e impactando a distribuição de rendimentos do fundo. O locatário diz que pretende regularizar o pagamento até dia 15 de outubro. Então, no fato relevante, tinha este e-mail, eu quis trazer para você. Quer mais esclarecimentos? Manda um e-mail para esse endereço que está aparecendo na sua tela, que questiona o administrador para que ele te dê mais detalhes. Não está no fato relevante qual seria o impacto dessa falta de pagamento de aluguel. Mas isso aconteceu também no mês passado, você deve lembrar, porque eu li aqui o fato relevante, e naquele do mês passado dizia que o impacto foi de 59% sobre as receitas de aluguel. Não sei se é esse mesmo impacto nesse mês, quis trazer essa informação como uma complementação.
Mais um fato relevante, no dia 26/9, o CSHG Brasil Shopping, o HGBS11, que é administrado pela CSHG, você também se lembra, a gente vem acompanhando, esse é aquele caso da Assembleia Geral para discutir a diminuição da taxa de administração. Depois, a CSHG convocou uma assembleia antes para formar um grupo de representantes de cotistas. Depois, a CVM entendeu que eles têm que discutir a taxa de administração na mesma assembleia e eles recorreram dessa decisão para a CVM. Bom, em relação àquele fato relevante que convoca uma assembleia para formar um grupo de representantes de cotistas. Este fato relevante diz especificamente que a administradora recebeu 7 candidatos a representante de cotistas que serão eleitos nessa Assembleia Geral Extraordinária marcada para o dia 20/10. Então tem lá o nome dos 7 candidatos e a declaração deles de que são isentos, que não são conflitados e tudo mais. Você confere o nome deles no fato relevante e procure participar dessa assembleia, seja presencialmente, seja mandando o seu voto por procuração, tem modelinho de procuração. Se você é cotista do fundo, a decisão está na sua mão. É para eleger 3 pessoas para te representar lá dentro. Participe! Muito bem. Antes dos destaques, quero falar do nosso curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso esse online que eu gravei aqui com o Infomoney Educação. Você encontra na página do Infomoney, já vou te mostrar como chegar até lá. É um curso de 9 horas em que você vai aprender tudo a respeito dos fundos imobiliários, desde a sua estrutura e segurança jurídica até a parte prática, onde eles investem, qual a diferença de um setor para outro, qual deles melhor se encaixa para o seu objetivo, para o seu perfil de investidor. Depois eu comparo fundos imobiliários com outras classes de ativos e, ao final, no último módulo, trato de toda a parte tributária, como fazer a apuração, como pagar o imposto de renda e como declarar o seu imposto de renda. Então, quero mostrar para você aqui no site do Infomoney. Aqui você está vendo na tela, basta entrar aqui em Aprenda a Investir com Infomoney Cursos. Que mais abaixo, dentre vários ótimos cursos que tem aqui, ó o Sul. O Sul está assistindo aqui no estúdio hoje. Ó o Sul aqui, ó. Olha lá o curso dele, Excel para investidores e outros vários cursos do Sul. Mais embaixo você vai encontrar o Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Clica lá em Saiba Mais, faça a sua inscrição. Tenho certeza que você vai ganhar. Não vai nem gastar nem investir com esse curso. Você vai ganhar, vai recuperar seu investimento fazendo investimentos mais conscientes na sua carteira de fundos imobiliários. Quero dizer também para você me procurar lá no Infomoney, no Facebook, na minha página Professor Arthur Vieira de Moraes. Manda um recado, bate um papo comigo e hoje já vou dizer, vai ter um link especial para você acompanhar depois do programa Fundos Imobiliários. Destaques da semana. A B3 soltou na sexta-feira passada o boletim do mercado imobiliário, que ela divulga mensalmente. Então veja lá que ao final de agosto haviam 312 fundos imobiliários registrados na CVM e destes 130 são listados e negociados na B3. Então, outro dado, diferença entre valor de mercado e valor patrimonial dos fundos. Então, daqueles 130 listados na B3, o valor patrimonial somado deles todos é de quase 39 bilhões de reais. Já o valor de mercado, ou seja, por quantas cotas estão sendo negociadas, era de 34 bilhões de reais. Ainda uma diferença de quase 13%. Então, em média, os fundos imobiliários estão sendo negociados na Bolsa quase que 13% abaixo do que aquilo que eles valem pelo valor patrimonial, pelo book value, pelo que está lá no balanço patrimonial dos fundos. Um indicativo aqui interessante para a gente aproveitar o analista. Outro dado interessante, o número de investidores diminuiu desse mês para o mês passado. Uma pequena queda de 0,36%, 363 investidores a menos em agosto, quando comparado com o mês de julho. Por que será? Será uma realização de lucros? Por que será que alguns investidores estão deixando o mercado? Quem sabe... Opa! Faltou um meu gráfico aqui do IFIX real contra o IFIX nominal. Mas não tem problema, eu quero dizer o seguinte. Como eu falei agora há pouco, hoje de manhã o Nod me falou, Arthur, confere lá que o IFIX já está na máxima real. Então não tem problema que não está aqui, na semana que vem eu mostro o gráfico,
Mas sim, o IFIX agora está na sua máxima, de fato, na sua máxima histórica, também quando a gente coloca o efeito da inflação, o efeito do IPCA. Então, aquele topo de 2013, que ele só tinha sido rompido de forma nominal. Agora, se a gente colocar também o efeito da inflação, esse mês o IFIX de fato superou a sua máxima histórica. Mesmo corrigindo todo o efeito do IPCA no período, o IFIX está num novo topo histórico. E aí, será que está caro? Será que já tem gente vendendo? Será que é por isso até que os investidores diminuíram de um mês para o outro? Claro que a gente não sabe, não tem como perguntar para eles, mas isso é menos importante. A questão é que, ao ver um mercado em topo, um mercado em máxima, muita gente se pergunta se deve ou não vender os seus fundos imobiliários. Claro que eu vou perguntar isso para o Raul, mas se você me permite, eu quero dar um pitaco aqui também. Acabamos de mostrar aqui que o valor de mercado desses fundos imobiliários está quase 13% abaixo do valor patrimonial. Então, o que muita gente que esteve aqui, principalmente o pessoal das consultorias imobiliárias, sempre reafirmou? Prestem atenção no ciclo do mercado imobiliário. Tá? Qual a grande diferença do que a gente vê hoje para o que passou em 2013? Naquela época, o mercado imobiliário, o ciclo estava lá no topo, começando um período de recessão. E agora, ao que tudo indica, pelo menos no mercado de São Paulo, o ciclo está lá embaixo, começando um processo de melhora. Então, não é porque as cotas valorizaram que você necessariamente precisa vender. Tem nada de errado vender, de realizar lucro. Tem uma máxima no mercado de que certo é ganhar, errado é perder. O mercado é soberano, o lucro é soberano nesse sentido. Mas se você investiu por causa da renda, se você investiu para longo prazo, avalie caso a caso, talvez ainda não seja motivo de venda a simples valorização dessas cotas. Então, em relação a essa questão aí do ciclo imobiliário, eu chamo a atenção, todo mundo que veio aqui, da Engebank, da Cushman, da JLL, todo mundo falou a respeito desse ciclo. Preste atenção, veja novamente essas entrevistas que você vai ver isso que eu tô dizendo. Um outro detalhe a respeito disso, a Engebank divulgou mais uma prévia do mercado de escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro. E em São Paulo a vacância diminuiu de agosto para julho 1,1 ponto percentual. E no trimestre, aliás, em 12 meses, diminuiu 4,7 pontos percentuais. Não é isso ainda, viu, Marcinha? Não é. Eu não preparei essa apresentação no slide porque vi hoje de manhã essa informação da Engebank nas redes sociais. Então, anotei aqui para comentar para você. Em 12 meses, em São Paulo, a vacância caiu 4,7 pontos percentuais. E o preço médio em agosto caiu 0,6%, ou seja, começa a chegar numa estabilidade. Se as coisas continuarem melhorando, os preços de locação podem se recuperar. Já no Rio de Janeiro, a vacância ficou estável, mas o preço médio caiu 4,5% nos últimos 3 meses. Então, há uma análise que tem que ser feita caso a caso, fundo a fundo, onde ele investe, por exemplo. Procure no site da Engebank essa informação atualizada. Estamos falando de ciclo do mercado imobiliário. Na semana passada, o Thiago Salomão fez uma excelente entrevista com o Florian Bartunek, e ele falando do mercado de ações, falando do Ibovespa, deu, de certa forma, essa mesma informação, não do ciclo imobiliário, mas do ciclo da economia como um todo. Eu realmente recomendo que você assista também essa entrevista, procure no canal da Infomoney no YouTube, ou após esse programa eu vou deixar o link para essa entrevista também lá na minha página do Facebook. Vale a pena, ele fala de ações, mas a gente está falando de conjuntura econômica, vale a pena assistir. E parabéns, Thiago, por essa entrevista, mais uma ótima entrevista com ele e com tantos outros entrevistados. Chega de introdução, que o meu convidado está aqui querendo participar, ele precisa começar a falar para relaxar e tem muita coisa boa para falar. Raul, obrigado por ter vindo. Agora é só a sua vez de falar. Já falei demais aqui na abertura. Obrigado, Arthur, pela oportunidade de estar aqui e falar no seu programa da Infomoney. Eu sou novo, se for comparar com muitas pessoas do setor imobiliário, mas faço um trabalho lá na Eleven, né, de ir a fundo e efetivamente buscar as oportunidades que a gente tem nesse setor imobiliário.
Foi um setor que foi muito machucado nos últimos 2 anos, com a alta dos juros e agora com os juros bem em queda, né? E aí chegando próximo de 7%, 8% hoje, chegando próximo de 7% até o final do ano. A gente vê que o mercado imobiliário já deu uma aquecida e se prepara aí para uma retomada da economia, né, da atividade econômica. E lá na Eleven a gente faz um produto, alguns relatórios, né, alguns semanais e alguns mensais. Alguns relatórios mensais são de setor, né, onde a gente fala muito o que está esperando para o setor imobiliário, quais são os segmentos imobiliários que a gente olha efetivamente. Assim, se a gente olha mais imóveis tijolo ou se olha papéis, dos tijolos, quais tijolos são, quais segmentos, quais segmentos, se é edifício comercial, shopping, agência bancária. Então, explico um pouco nesse relatório e desenvolvo o aprendizado e demonstro todo o conhecimento racional das suas recomendações. Das recomendações. Para quem não conhece, a Eleven Financial é uma casa de análise independente. Isso, é uma casa de análise independente que nasceu em 2015. Eu estou lá desde o início, né, em agosto de 2015, estou lá desde o início e vim aprendendo com o Dato, que fundou, com o Guilherme Vilazante, que foi uma referência em real estate de alguns bancos, foi meu mentor lá na Eleven, e hoje eu que analiso todo o setor de real estate e fundos imobiliários lá. E aí o assinante, eu posso assinar o seu relatório de fundos imobiliários ou assino um pacote geral? O que acontece é que você tem que assinar um pacote. O pacote que entra o fundos imobiliários é o pacote do carteira. O carteira Eleven, ele tem renda variável, uma carteira de renda variável, renda fixa, carteira de renda fixa e fundos imobiliários, todo o portfólio de fundos imobiliários, que aí tem também uma lista de fundos que eu recomendo e que depende do tamanho do investidor, né, o quanto ele quer investir em fundos imobiliários, eu sugiro alguns mix de alocação. Eu gosto de, quando vem analista, na verdade eu gosto que venha gente de todos os pontos da indústria, porque a indústria é uma só, mas cada um enxerga de um ponto de vista, né? E para quem assiste, para quem investe, para os seus concorrentes analistas, tudo é sempre muito importante a gente entender o racional. O analista tem uma cabeça que, às vezes eu posso pegar um relatório de análise e falar, olha, eu não concordo com esta recomendação, porque eu também tenho as minhas opiniões. Mas ele colocou um ponto aqui do racional dele que eu não sabia e eu aprendi. Então eu gosto muito do trabalho do analista por esse olhar que tem que ter muito amplo, né? E então uma das coisas que, antes da gente entrar em detalhes, você tinha me dito que dos 130 fundos que tem na Bolsa, a gente acabou de falar, você olha para 25 de 20 a 25 a gente tem recomendação, efetivamente. Sim. Mas que eu olho, faço um radar, né, um filtro de cerca de 80 fundos, assim, que eu olho mais de longe, certo, e 20 que eu olho bem de perto. Então, esse seu filtro já é uma informação muito relevante. Tá. O investidor está lá do outro lado com a mesma situação. Eu quero investir em fundo imobiliário, abrir conta numa corretora e agora eu vejo que tem 130 fundos lá na página da B3. Sim. Eu preciso ter alguma premissa para fazer um filtro. Conta para eles qual é a sua premissa para ter esse filtro. Tá. O primeiro filtro que eu faço é negociação, né? O volume de negociação, né? Quantos % dos pregões tá os determinados fundos. E faço um filtro de liquidez. Porque muitos investidores, às vezes, compram algum fundo e depois não consegue, precisa do dinheiro e não consegue vender. Né? Então, é uma informação muito importante, relevante na hora de você investir o seu dinheiro, e se você precisar dele
daqui 2 ou 3 anos, você precisa conseguir dar saída. Se não tiver demanda, você não... Uma das vantagens dos fundos imobiliários em relação aos imóveis é a liquidez, né? Desde que essa liquidez esteja presente em bolsa. Isso, exatamente. Então, o seu principal filtro seria a liquidez. O primeiro e principal é a liquidez. E aí eu faço o filtro de qual que é o investimento do fundo, né? Certo. Se ele investe em papel, eu já não olho tanto os fundos de papel, porque eu acho que em fundos de papel, o próprio investidor pode investir naqueles papéis, em muitos daqueles papéis, né? De CRI, de LCI, fundos de fundos, inclusive. Eu acho que o investidor ele pode montar uma carteira de fundo imobiliário que ele goste mais do que, às vezes, uma carteira de um fundo que está listado em bolsa. Então, eu já olho mais para os fundos de tijolo, e aí já é um segundo filtro, né? Certo. E para as recomendações, aí eu olho um pouco do dividend yield passado, potencial de dividend yield, localização dos imóveis, qual segmento que ele é. Eu tenho que fazer recomendações de diversos segmentos para pegar todos os perfis de investidor, né? Às vezes o investidor gosta mais de um contrato atípico, então ele precisa ter galpões logísticos, educacionais. Segmentar por perfil, né? Isso. Porque, afinal de contas, investimento é perfil, né? É perfil. Uma única carteira, ela serve para você, pode não servir para mim. Exatamente. Quem tá assistindo. Ser monoativo, multiativo, e aí vai de cada um dos investidores. E aí eu segmento no meu radar, né, para os clientes verem quais são as minhas recomendações e o que eu olho mais, né? O que eu tenho gostado aí no curto, médio e longo prazo. E essa dúvida aí, o IFIX está na máxima? Está caro, está barato, tem que vender, tem espaço para comprar? Assim, se você olhar puramente o número, ele está na máxima, efetivamente. Mas é muito importante você ver cada um dos ativos que compõem o IFIX, efetivamente, porque o IFIX ele é como se fosse o Ibovespa, né? Comparação média, né? É uma média de rentabilidade de cada um dos fundos que compõem aquela carteira. E então, você tem que ver como que está a situação de locação de cada um dos fundos, se tem espaço para valorizar ainda. Assim, a gente vê que numa média geral, assim, olhando de longe, o mercado está com uma vacância ainda alta, né? Tanto aqui em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, né? Que são os principais locais onde tem fundos imobiliários. Nesses locais, a gente tem uma vacância ainda alta, com o IFIX no topo histórico. Sim. Chegando locação, né? Chegando locatário e ocupando esses espaços, o rendimento dos fundos imobiliários aumenta, né? O lucro líquido dele, a linha de lucro líquido, ela aumenta e o distribuído, consequentemente, também. Então, ainda tem espaço para os fundos imobiliários valorizar, porque essa gordura aí da vacância ainda tende a zerar, não, mas chegar bem próximo de zero, né? Quando o André Freitas esteve aqui, ele falou assim, ainda dá para espremer essa laranja, ainda tem suco nessa laranja. E acho que agora o trabalho principal é justamente procurar aonde ainda tem suco ou aonde não, né? Tudo bem, todos eles valorizaram, mas não necessariamente chegaram ao pico, né? E aí tem que olhar caso a caso. Né? Sim, tem que olhar caso a caso, tem que olhar se é um imóvel de laje comercial, tem que ver a localização dele, como é que está a demanda por essa localização, como que é a demanda por esse imóvel, se esse imóvel é um AAA, A ou B. E aí você classificar se o imóvel ainda tem um potencial
de locação e ocupação, né? Porque não é simplesmente o imóvel está vago, então o fundo imobiliário ele vai locar em algum momento, vou colocar o dinheiro ali, porque isso pode demorar muito tempo, sim, depende da localização do imóvel. Então o trabalho é você buscar dentro dessa gama de 130 fundos aqueles que têm um bom potencial, né? Assim, tem muito fundo que é monoativo no Rio de Janeiro e a gente sabe que a situação lá não está muito favorável assim para a economia, né? O Estado não tá bem, né, financeiramente, e tem uma oferta muito grande de imóveis ali. Tem muito imóvel novo no Porto Maravilha, por exemplo, que é uma vacância muito alta. Então, assim, tem que tomar cuidado onde você vai investir o seu dinheiro. E o investidor precisa efetivamente saber, né, onde é que ele está colocando, investindo e comprando participação. Exatamente, se interessar um pouco por isso, né? Tem que se interessar. Esse é um pouco do nosso trabalho, né? Educar o investidor, né? Passar para ele as possibilidades e o que tem de crescimento, o que ainda pode valorizar. Assim, a gente vê que tem o mercado de emissão, né, de novas cotas e de novos fundos imobiliários tem crescido bastante nesse último semestre, pelo menos, né, nesse segundo semestre de 2017. E a gente vê, tem que tomar cuidado o que o fundo imobiliário vai fazer com o dinheiro que ele vai captar. Sim. Né? Tem que ver se ele já tem algum imóvel para comprar, se ele vai captar, para ver onde ele vai, para ele ter o colchão de dinheiro e ver onde ele vai colocar alocar o recurso. Então, as novas emissões também aquecem o mercado aí e dão trabalho para o analista. Dão trabalho para analista. Porque o IPO por si só não diz nada se é bom ou se é ruim. É preciso fazer uma análise da mesma maneira. Exatamente. Se vale a pena entrar naquele IPO ou não. Exatamente. Com sempre uma dúvida em relação à liquidez, né? Você falou que o seu principal filtro é a liquidez. E se a primeira oferta de um fundo imobiliário, não se sabe qual vai ser a liquidez dele depois no secundário, né? Bom, antes da gente entregar o que todo mundo quer, né? Quando eu falo que tem um analista, que do outro lado as pessoas já ficam assim, ó, querendo saber qual fundo compra e qual que vende. Mas você tem feito um trabalho de analisar setores, né? De uma maneira mais geral. Então, dada essa conjuntura que a gente tem agora na economia ou no ciclo imobiliário e tal, quais setores te agradam, antes de falar de qual fundo te agrada, mas quais setores estariam mais interessantes para investir nesse momento? Tá. Falando em setor, o setor de edifícios comerciais, ele está num ponto que eu acho que é um ponto de inflexão, né? A gente vê uma taxa de juros aí a 7%, e como você mesmo disse, né, alguns estudos apontam que a vacância dos fundos tem reduzido, né? A vacância em São Paulo reduziu, e também por um dos motivos pode ser que há a intenção de voltar a investir, né, de voltar a investir na atividade econômica mesmo, e também reduziu muito o preço do aluguel nos últimos anos aí, né, com uma vacância maior. Então, se o PIB começa a acelerar, né, primeiro equilibra essa relação de preços para depois... Isso no mercado de laje, no mercado de escritório, seria um dos primeiros a sentir essa melhora da economia. Eu acho que seria um dos primeiros a sentir a melhora da economia e você sentir efetivamente no seu rendimento uma vacância menor e um rendimento maior, né, através dos aluguéis. Tá? Eu acho que isso eu acho que em São Paulo vai ter uma... Acho que a pimenta dessa análise é essa, né? Vale para São Paulo, ainda não vale para o Rio de Janeiro. Ainda não vale para o Rio de Janeiro.
É uma das coisas que eu comento lá nos setoriais que eu falo, que escrevo lá na Eleven, é que, assim, fundos que são multiativos, tem que ver onde estão os multiativos dele, né? Ativo de laje corporativa no Rio de Janeiro, e aí identificar o potencial de vencimento dos contratos, né? O Rio de Janeiro tá muito peculiar, né, para você colocar e investir num monoativo lá. Em monoativo em São Paulo, eu acho que tem oportunidade. Tá? Eu acho que tem uma oportunidade bem interessante, porque um monoativo de laje comercial em São Paulo, uma localização Faria Lima, Morumbi, ali na Marginal, pode ser muito interessante, porque qualquer novo contrato de locação pode ser um exatamente impacto positivo dessa vez, né? O que nos últimos anos os impactos eram negativos, pode vir um impacto positivo. Pode vir um impacto muito positivo. E melhorando a questão da vacância aqui, né? A taxa de ocupação aumentando, a gente vai ver um proprietário mais aliviado, mais tranquilo e propício a reajustar o preço, talvez num médio e longo prazo, acima da inflação. Né? Recompor os ganhos, né, que ficaram perdidos no passado. Sim. Né? Os ciclos, né? O ciclo imobiliário mesmo, que muita gente está chamando a atenção. Eu falei do André Freitas, mas todos os das consultorias também falam, presta atenção no ciclo, né? Mais do que num gráfico ou coisa assim. Sim. Espero que estejamos com uma boa leitura desse cenário. E aí depois, acho que de shoppings também, né? Os fundos de shopping, você comentou de dois aí, que são fundos muito bons e com uma gestão bem ativa. E que eu acho que os shoppings, eles também sentem a melhora na atividade econômica, né? Você vê um desemprego reduzindo, a população com poder de compra melhor. Até né? porque a inflação tem caído bastante, né? Isso, a inflação caiu bastante. Você tem uma taxa de juros menor, em que pressiona menos a dívida do cliente, então ele fica mais tranquilo em investir, em comprar de novo, e aí os shoppings se beneficiam, né? Porque o shopping é a saída da pessoa física, né? Ela vai passear na cidade de São Paulo, vai no shopping, né? E sempre gasta, né? E acaba gastando, acaba comprando, acaba indo no cinema, e aí isso melhora a receita do shopping, que tem um percentual atrelado às vendas, né? Do lojista. Então, além de ter receita atrelada ao estacionamento, que aí tem mais movimentação, e o principal é a receita fixa da loja, né? Que aí um fundo que pode estar com um shopping que pode estar com uma vacância alta pode ser um atrativo aí para ele, que o shopping volta a ser movimentado, então o lojista fica com vontade de ter uma loja maior ou atrai outros novos lojistas, e a taxa de ocupação do shopping volta a ficar mais próxima de 95%, 96%, 97% aí, que é considerado um bom ponto de equilíbrio ali para o shopping. Tá? E aí, esses são acho que os primeiros a sentirem, né, a economia, a melhora na economia, né, do PIB, talvez esse ano aí próximo de 1 ou acima de 1, né, lá no time de macro da Eleven, desde o começo do ano, a gente chamava atenção para um PIB de 2017 em 1,5%. O time de macro, liderado pelo Rafael Bevilacqua, já via que o pior o PIB já estava muito ruim, né? Então uma leve melhora já sinalizaria que
o PIB poderia voltar mais forte já esse ano. E aí ele sempre chamava atenção para 1,5 esse ano, e aí acima de 2 no ano que vem. Então, um reaquecimento tão forte assim da economia deve fazer com que esses dois sejam os primeiros a recuperar. E aí os galpões logísticos, que são fundos com atrelado também à indústria, né, varejo, ao consumo. Né? O que estão comprando lá no shopping precisa estar estocado em algum lugar. Isso. Né? Precisa estar estocado ou às vezes com uma indústria, né, fabricando, né, fazendo, às vezes frigorífico, né. Então depende do galpão, né. Então precisa sair de um lugar para chegar para abastecer o shopping, né. E esses fundos também têm um contrato, eles têm uma vantagem de ter um contrato atípico, né? O contrato atípico, não sei se muita gente conhece, é o contrato de longuíssimo prazo, né? Fizemos programas aqui sobre isso. Eu já me aventurei a explicar, e depois veio o Dr. Carlos Ferrari também deu uma explicação muito mais detalhada sobre o contrato atípico. Que é um contrato assim de longuíssimo prazo, e aí o gestor do fundo fica com uma segurança um pouco maior de receber os aluguéis deixando o investidor mais tranquilo aí, com relação a essa variação da vacância aí que ele pode ter lá nas lojas corporativas, tá? E aí os fundos que eu menos gosto, assim, que aí eu já não recomendo muito assim para os nossos clientes, são os de agência bancária. Tá? Acho que o mercado bancário passa por uma atualização, né? E aí muita gente já faz tudo por banking online, né? Eu, por exemplo, fui na agência só para abrir minha conta, depois nunca mais eu fui. Não sei você se vai muito em agência, mas eu nunca vou em agência bancária e assim praticamente tudo se resolve online. E há uma grande chance aí de ter um haircut nas agências, né? Muita agência fechar, agência que esteja duplicada, uma praticamente na esquina da outra, uma fechar e a outra continuar, porque precisa de agência ainda, mas além disso o aluguel também deve dar uma reduzida quando o contrato vencer, né? Então a gente não recomenda lá os fundos de agência bancária. Então 3 setores para ficar de olho para o bem, e se eu não tenho dinheiro para investir, de repente eu posso trocar de um setor que eu tinha antes para um outro setor. Pode ser um call completo de venda de um lado e compra do outro, né? Isso. Bom, vamos falar de fundo, vamos entregar o peixe, que é o que todo mundo quer agora. Quais são as suas recomendações de fundos especificamente, seja de compra, seja de venda? Você já falou do setor, mas então quais fundos você trouxe aqui para falar, olha, eu acho que essas são as minhas recomendações para agora, né? Eu trouxe aí, se puder colocar um slide, eu coloquei alguns fundos, né, que são uma lista aí que eu acho que eu recomendo, né, que é essa lista aí, né. Essa é uma lista que tem alguns dos fundos que a gente recomenda lá para ficar bem de olho. Aí de edifícios comerciais, tem alguns que têm uma vacância maior e estão num ponto interessante, outros que estão muito bem localizados, a maioria deles estão bem localizados, então essas daí são as minhas recomendações aí para ficar bem de olho, né? Aí tem um educacional, que é o educacional do INSPER, até vou falar um pouco mais profundamente dele depois, mas é um fundo que tem resultados consistentes, é um fundo de contrato atípico, né? Como são os de logística, a maioria dos fundos de logística e varejo. E aí tem dois fundos de logística, né? O GGRC e o HGLG. O gestor dele teve há pouco até aqui, né? Há pouco tempo, e inclusive fez um aumento de capital aí, né? Ele vai emitir novas cotas, cerca de 200 milhões.
E alguns fundos de shopping aí, 2 deles você mesmo já falou um pouco, chamou a atenção até, inclusive. O Bruno Lascovski, que esteve aqui também, falou bastante do HGBS. Já fizemos um programa que detalhou esse HGBS. Então, eu ia falar um pouco dele para recomendar, que é um dos fundos que a gente recomenda. Ele tem uma carteira de shoppings, de 7 shoppings atualmente, e inclusive uma das conversas com ele, né, a sua conversa, né, com ele tem a intenção de ampliar, né, de crescer esse fundo imobiliário, né. Então, é um fundo que a gente recomenda. A Redding Grifo tem uma gestão bastante ativa, eles são muito preocupados no resultado, apesar de ter essa taxa de administração um pouco mais alta, né? Eles são um fundo muito ativo, uma gestão bem ativa, e são fundos que a gente recomenda aí ficar de olho, e aí se tiver na carteira são muito bem-vindos, tá? Então, e aí tem um que é um pouco mais polêmico, né, que é o fundo da General Shopping aí, que esse é uma recomendação um pouco mais de curto prazo, né? Acho que ele é um fundo que já valorizou bem, né? Se você pegar a cota dele no começo do ano estava em 67, já está em 83, né? Então já chega perto de 1% pela renda mínima garantida que ele tem até maio de 2019. Essa é uma recomendação mais para aproveitar essa janela de renda mínima garantida, porque é uma oportunidade de você ter um rendimento muito maior do que a média dos outros fundos que estão gerando. Tá? É muito mais do que a qualidade dos 2 ativos. Tem um ativo que é muito bom, que é o Shopping Maia, mas o outro, que é o Bom Sucesso, ele não é tão bom quanto um shopping mais de primeira linha, que aí seria o Shopping Maia. Mas com a renda mínima garantida do General Shopping, aí vale o risco de você ficar segurando ele de repente até o meio do ano que vem, um pouco mais, para você e aí ficar atento às condições que o shopping vai estar, né? Se ele tiver com uma ocupação muito alta, esse Shopping Maia, aí vale a pena você continuar com ele, que é um shopping bom, ele está numa região boa ali de Guarulhos, então hoje ele está com uma taxa de ocupação perto de 85%, é baixa, mas com a melhora da economia, como eu disse, com uma volta ao consumo, ele pode se tornar muito interessante, e aí vale a pena acompanhar bem de perto os próximos passos desse fundo com relação a esse shopping. Isso eu te falo, se tem alguém que acompanha bem de perto, é nosso amigo Leandro Manuel. Grande abraço para você, Leandro. Ele ainda vai ter uma mega livraria em cada um desses shoppings. O Leandro é o rei do WhatsApp. Ele é administrador de centenas de grupos de WhatsApp. E ele acompanha muito de perto o FIGS. O trabalho que ele faz em relação a isso é como se cada um de nós adotasse um fundo imobiliário, ele adotou esse. Tá. E ele mora no interior de Minas Gerais, ele pega o carro, porque ele não anda de avião, né? Pô, Leandro, resolve isso. Ele pega o carro, ele vem para São Paulo, ele visita os shoppings, ele faz videozinho, coloca no YouTube, está sempre acompanhando. Tá. É um negócio que é legal de ver como é o envolvimento do investidor de fundo imobiliário, é um produto totalmente diferente. E desse aí pode ter certeza que tem um cara ali, cobrando, fiscalizando cada centavo. Capaz de um dia ele chegar na loja e falar, sai auditor do shopping, que quem vai auditar isso aqui sou eu. Gosta muito, acompanha muito esse shopping. Bom, você trouxe alguns... alguns highlights aí, alguns fundos que são highlights, só para a gente comentar mais profundamente, assim, de como que ele... Porque o fundo imobiliário, no fim das contas, o rendimento passado não garante ele ter o rendimento futuro, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito para os nossos clientes lá, e acho que
todo mundo precisa ter isso quando vai investir tanto em fundo imobiliário, quanto fundo de ações, quanto qualquer outro fundo, e inclusive em ações, né? Tem que olhar para frente, tem que olhar para frente. Futuro. Não pode olhar o passado e achar que ele vai performar igual nos próximos 12 meses, no próximo mês. Então, trouxe três recomendações, 3 fundos para a gente olhar mais de perto, que tem um potencial muito grande aí de crescer e alavancar os rendimentos. Tá? Esse daí, o fundo o empresarial Rio Negro, ele é um fundo em Alphaville, né, ali na região de Alphaville, de Barueri, AAA, muito próximo do Shopping Iguatemi, de Alphaville, e próximo a um centro de conveniência ali. Então, assim, é um shopping muito bem localizado, próximo da rodovia da Castelo Branco. Então, ele está bem localizado, com infraestrutura próxima, e é um shopping, e é um fundo com imóveis AAA. Tá? Hoje ele tem uma vacância aí uma vacância aqui de 15%, então ele ainda tem um potencial de capturar essa vacância aí e chegar, como ele é bem localizado, ele tem uma estrutura de nível, do melhor nível de imóveis. Eu acho que é um fundo que ainda tende a recuperar, a pegar essa gordura aí que a gente falou de valorização, tá? E dar bons rendimentos no futuro. Eu vou passar rapidinho, pedir para você comentar rapidinho os seus outros 2, porque a gente já está com o tempo estourando aqui. Mas só para entregar para o pessoal. Campus Faria Lima. O Faria Lima é o do INSPER ali, ele tem contrato atípico de 10 anos, ele deve renovar o contrato porque o INSPER está montando uma estrutura ao lado, no prédio, na região ao lado, para aumentar a estrutura da faculdade. Não vai ser investimentos do fundo imobiliário, mas se beneficia porque mostra que o INSPER quer continuar ali. A localização está consolidada para ele. Então, vale a pena continuar nele, ficar com ele, porque deve renovar o aluguel e continuar ali. É um aluguel, é uma segurança para o investidor. Tá? E por fim, o HGBS, que você até já comentou um pouco. Já comentei um pouco, é um fundo que tem um potencial de crescimento muito grande. Como você falou, o Bruno veio aqui e comentou bastante sobre ele, então vale a pena conferir o seu vídeo que você fala com ele. Mas é um fundo que a gente vê com bons olhos aí, com shoppings muito bem localizados e com administradores bons, com bons administradores para eles. Então, é um fundo que tem rendimentos, que tem bons rendimentos aí. Eu projeto aí cerca de 7% de dividend yield nos próximos 12 meses, então dividend yield com cota de hoje, né? Então é um dividend yield considerável. Então, para quem gosta de fundos de longo prazo, aí acho que esses 3 aí são bons fundos, tá? Então, prepara mais 3 para sua próxima vinda aqui, viu? Tá. Muito obrigado por ter vindo, por nos atender. Como eu disse, para mim é sempre importante abrir espaço para todo mundo, para todas as visões. Tá. Obrigado mesmo e volte sempre que quiser, que tem um relatório novo aí para nos mostrar. Tá. Eu que agradeço, Arthur, pela oportunidade e espero voltar aí mais vezes para a gente conversar mais sobre fundos imobiliários, que é um mercado que está crescendo bem. Aí. Vai crescer mais. Legal. Obrigado a você também, um grande abraço e um excelente final de semana, hein?